como analisar uma empresa usando a análise fundamentalista, e vai ser tudo dentro desse site aqui, ó, Investidor 10. Vou te passar uma lista para então escolher boas ações pagadoras de dividendos para você talvez começar a investir hoje. Esse vídeo não é nenhuma indicação aqui sobre empresas, sobre ações, mas sim é focado em te dar um conteúdo educativo para que você aprenda a analisar ações, a analisar empresas por conta própria, ok? Mas antes de entregar todo o ouro aqui, peço que você se inscreva aqui no canal. Estamos aqui com 20 inscritos. Pretendo terminar o ano com 100 inscritos. Estamos com 20. Conto com a sua inscrição aqui no canal, porque o conteúdo aqui é feito totalmente de graça. Também peço o seu like. Alguns vídeos que eu recomendo você assistir antes desse, sobre controle financeiro, gestão financeira, aqui para você entender como as ações funcionam, quais são os riscos dessas ações, e aqui setores que nunca quebram, para você saber construir uma carteira de qualidade. Bom, construir aqui essa planilha aqui, com mais ou menos 20, 21 indicadores. Talvez eu faça a segunda parte desse vídeo aqui, o que você tem que olhar para completar a sua análise fundamentalista, para você entender, porque são duas análises. Tem dois tipos de análise. A análise fundamentalista, que é essa aqui, com alguns indicadores. Também tem uma mais técnica, que é por dentro da empresa. Ali você analisa documentos da empresa, entende mais sobre a empresa por dentro. Você não precisa ir lá no local da empresa. E também tem a outra, que se chama análise técnica, que é a análise dos gráficos, para saber sobre tendência, topo e fundo. Bora lá então. Bom, aqui no site do Investidor 10, você colocar aí no seu navegador Investidor 10, clica no primeiro link e você vai dar de cara aqui. Ranking de ações. Aqui mostra as maiores empresas em valor de mercado. Aqui, maiores empresas, maiores dividend yield e maiores receitas. Então aqui eu vou pegar uma empresa aqui como exemplo, para fazer essa análise, para você ver como é que faz. Eu vou pegar essa aqui da Petrobras, porque Petrobras está aqui. É a maior empresa com maior valor de mercado e também com maior valor em receitas. Então vou usar ela como exemplo. E a gente vê aqui que ela está custando hoje agora R$ 35,50. R$ 35,50 é o valor da ação da Petrobras. No momento que estou gravando esse vídeo, está com a variação nos últimos 12 meses de quase 17% positivo. Agora vamos começar com esse primeiro indicador aqui, P sobre VP. O que significa e por que ele é usado aqui? P sobre VP. Aí aqui, ó, tem esse ícone de interrogação, e se você entrar, vai ter todos esses dados aqui também para você. E ele explica que o P sobre VP é o preço sobre o valor patrimonial. O que isso significa? Significa que ele indica o quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio da empresa. Aí ele cita um exemplo. Abaixo de 1 indica que a empresa está sendo vendida por menos que seu valor real. O valor real, o quanto a empresa vale realmente. Abaixo de 1, ela está barata. A gente vê que ela está com um PVP de 1,24, ou seja, ela está 24 vezes mais cara. Mas calma, não é só esse indicador de preço da análise fundamentalista que você tem que ver assim de forma isolada para decidir se a empresa está cara ou se está barata. Tem outros, ok? Incluindo também projeções e preço teto. O próximo indicador aqui é o PL, que é o preço sobre o lucro. O que é esse PL aqui? Aqui também explica. Ele é o preço sobre o lucro, como eu tinha falado. Ou seja, ele demonstra o quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Um PL de 2 vezes significa que você está pagando R$2 por cada R$1 de lucro que a empresa tem. A cada R$1 que a empresa está ganhando como lucro, você está pagando R$2. Ou seja, você paga 2 e ganha 1. E aqui ela está com um PL de 5,88. O benchmark do mercado é que o PL chegue até 16 vezes. Aqui está 5,88 vezes. Aqui indica que o PL está um pouco barato. O próximo indicador aqui, Dividend Yield. Esse aqui, ó, é o DI. No caso da Petrobras, ela está remunerando o seu acionista em 17,58%. Isso é ótimo. É acima da Selic. Você tem que olhar para esse Dividend Yield aqui, ou DI, e tem que ver se ele está acima da taxa Selic. E esse 17,58 é referente aos últimos 12 meses. Significa que nos últimos 12 meses o acionista recebeu de renda da Petrobras 17,58%. Ou seja, a Petrobras rendeu 17,58%, que explica
O dividend yield mostra o rendimento obtido por uma ação através dos proventos distribuídos pela empresa nos últimos 12 meses. Então, como eu havia dito, como a gente finalizou aqui a primeira parte sobre PL, PVP e DI, vou colocar aqui quais são os números ideais para você estar olhando, para você estar analisando. Até então, eu só fiz uma breve explicação sobre o significado desses primeiros 3 indicadores, ok? Agora, o que você precisa saber é os números. Qual o número que você precisa ler que diz que a empresa está boa, ok? Ou barata. Então, eu vou colocar aqui que você tem que comprar a empresa quando ela estiver abaixo de 1. Já o PL, a gente olha até 16. Só que, na minha análise pessoal, para mais segurança, e para você que está também começando, abaixo de 10, ok? Porque aí ela estará mais barata. E aqui, muitos investidores decretam que o dividend yield mínimo que nós, investidores, esperamos da empresa seja 6%. Se você fizer uma breve análise, você vê que a média da taxa Selic foi de mais ou menos 6, 7%. Então, se eu quero um retorno superior à taxa Selic aqui do Brasil, então eu espero no mínimo 7%, correto? Então eu vou colocar aqui superior a 7%. Dividend yield tem que ser superior a 7%. Vamos agora analisar sobre a rentabilidade, saber se a empresa ela é rentável nos últimos 5 e 10 anos. Descendo aqui um pouquinho no site do Investidor 10, você vê aqui a rentabilidade da empresa. E aqui, ao que diz, a rentabilidade é ajustada por agrupamentos, desdobramentos e bonificações e proventos. Então aqui você vê que a rentabilidade das ações da Petrobras com a inflação, sem descontar a inflação, ela é superior a 250 a 700 nos últimos 10 anos. Então essa empresa aqui é uma empresa rentável, que trouxe uma boa rentabilidade para quem tem a empresa há mais de 5 anos, há mais de 10 anos. Aqui a gente olha já a rentabilidade real, que desconta a inflação. A gente vê aqui, nos últimos 5 anos, 170% e nos últimos 10 anos, 360%. Ok? Essa é a rentabilidade real que a gente olha, descontando a inflação. Então, isso aqui é a conta real. Entendeu? Essa aqui em cima a gente não olha muito. A gente olha essa daqui embaixo, que já é descontando a inflação. Próximo indicador que a gente vê aqui é o EV sobre EBITDA. Novamente, você desce aqui um pouquinho, é tudo aqui dentro do site do Investidor 10. Aqui sobre o EV sobre EBITDA, no caso das ações da Petrobras, está de 13,1. O que EV sobre EBITDA significa? É o valor da empresa sobre o EBITDA. Traz uma compreensão de quanto custaria a organização depois de descontado o seu caixa. Nesse caso aqui, do EV sobre EBITDA, tem a média, que é essa linha aqui, e a média aqui mostra que ela está 9,53. Então, se ela estiver abaixo, entendeu? Se o indicador dela estiver abaixo da média, então significa que ela está barata. Nosso próximo indicador aqui é a margem líquida. Margem líquida. Vamos ver aqui o que é esse indicador. Indica quanto da receita líquida é convertida em lucro. A receita líquida, descontando já os impostos, os passivos e ativos, todos os seus custos, aí sobra a receita líquida. Dessa receita líquida, qual que é a margem líquida? A margem líquida, então, parte, é de 15,78%. Então, uma margem líquida superior a 10 mostra que a empresa é rentável. Já o ROI aqui, que é o retorno sobre patrimônio líquido, ele mede o retorno sobre o capital próprio de uma empresa. Quanto maior este indicador, melhor é o retorno que os acionistas estão recebendo sobre o seu valor investido, ou seja, sobre o seu investimento na empresa. Valores acima de 15% geralmente são considerados bons. Então, aqui fala que quando o ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido, tiver acima de 15%, o próprio indicador fala que já está bom. Ou seja, esse 21,09, se você tivesse investido nas ações da Petrobras nos últimos 12 meses, você agora teria um retorno sobre o valor líquido que saiu do seu bolso investido na empresa de 21,09%, o que é bom, entendeu? Então, um ROI acima de 10%, 15% está ótimo. Se você vê isso numa empresa, coloque ela na sua lista de estudos. Próximo indicador aqui a analisar é o ROIC. O que é o ROIC? ROIC significa retorno sobre o capital investido. O que ele faz? Ele mede o retorno sobre o capital investido, ou seja, o quanto você investiu na empresa,
Quanto maior este indicador, melhor é o retorno que os investidores, no caso você, estará recebendo sobre o seu investimento na empresa. E aqui diz, valores acima de 10% geralmente são considerados bons. Então, o que você espera de uma empresa, coloque na sua listinha aí, o que você espera numa empresa é um ROIC superior a 10%. No caso aqui das ações da Petrobras está 18%. Então, é uma excelente empresa. O próximo indicador aqui é o dívida líquida sobre o EBITDA. Ou seja, é a dívida líquida da empresa. Aqui nas ações da Petrobras, ela mostra que está com uma dívida sobre o EBITDA de 1,13 vezes. E aqui explica. Mede a relação entre a dívida líquida de uma empresa e seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Ou seja, o EBITDA, que é uma sigla em inglês. Quanto maior é a carga de dívida da empresa. O que isso aqui está dizendo? Quanto maior ele for, maior é a dívida da empresa. Porque aqui é uma dívida limpa. Já descontou tudo. Essa é a dívida da empresa. A dívida líquida, limpa. Se ela falisse agora, ela levaria um pouco mais de um ano para pagar a sua dívida. Bom, para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou fazer uma segunda parte, ok? Se você quiser saber sobre a segunda parte, sobre como analisar empresas, mudar sua mentalidade em relação a dinheiro, mudar sua mentalidade em relação à bolsa de valores, investimento, mercado financeiro, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like, vamos bater essa meta aqui de 100 inscritos até o final do ano. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas obter esse conhecimento. Bom, esse foi o vídeo e até o próximo.